Oi recriadores, tudo bem? Se vocês viram, eu fiz uma intro pro canal e eu vou pedir que vocês deixem o like e se inscreva-se para ganharem muito mais histórias de personagens sem histórias. Se você não entendeu o que eu quis dizer e que eu criei história para personagens que não tem nada sobre, então eu vou dar um exemplo. Bunelist-san, ele não tinha história nenhuma, mas eu mudei isso ou dando uma história simples mais legal. E que eu quero fazer sim mais recriações, mas para isso vocês têm que dar like e se inscreva-se no canal, por favor, me ajudar para poder continuar fazendo vídeos. E que muito desmotivador fazer essas recriações e ninguém ver, então por favor veja os vídeos também. Então vamos começar o vídeo sobre Form Time Trio. Tudo começa após os eventos do Murder Time Trio e o humano tinha usado o reset e todos do Murder Time Trio voltou ao seu universo e Dust estava muito triste por mais um plano dele ter falhado. Ele fica pensativo até que o Dust pensar em formar mais um trio, mas ele pensar qual trio de Sam venceria o humano, então ele começou a usar a arma de viagem dimensional e foi até um Sam com a cabeça do Papyrus. Esse era obviamente o Insanity-san, que quando viu Dust falou que queria ajudar. O Dust perguntou por que ele quer o ajudar e o Insanity fala que nunca foi derrotado por uma Frisk e não seria com aquela Frisk, não seria diferente. Então ele estavam caçando alguém que consegue ser quebrasse os botões do jogador impossibilitado da Frisk fazer qualquer coisa contra eles. Então eles, depois de passar por tantos universos alternativos, ele acharam um Sam que era todo bugado lutando contra uma Frisk que não tentava atacar ou regenera, apenas desviava, e eles viram a lutar até que esse Sam acabou perdendo e o Asgore matou a Frisk. Depois de verem o que esse Sam era capaz, o Insanity, usando a alma da Frisk que ele tinha, ele resetou aquela linha do tempo e sequestraram o Sam daquele universo alternativo e falou para aquele Sam que ele era o futuro Sam daquela linha do tempo. Aquele Sam ouve Arga falando na sua mente que eles não pareciam boas pessoas. O Sam falou que o Gaster poderia ver se eles estão falando a verdade. O Gaster olhar a linha do tempo e percebe que ele não consegue ver tá no futuro e ele falar que não tá conseguindo ver muito no futuro, e o Dust falar que no seu mundo e tecnicamente no futuro daqueles o Gaster foi morto definitivamente de um jeito que ele nunca souber. O Gaster, meio desconfiado, pergunta ao Sam se ele quer ajudar aqueles caras. E descobrimos que esse e o Sam de Last Brother então Last aceitar ajudar com medo de nunca sair daquele lugar vazio onde eles estavam. Então Dust e Sanity Last foram para Dustale, mas Last achava que era o futuro de seu universo até que ele começar a falar como dever ser difícil viver vendo Frisk matar todos. De novo o Dust apenas falar e sim, e o Last pergunta quem é e Sanity Dust falar que era o futuro do Dust. Last ficar apavorado que ele chegou ao ponto de matar o próprio irmão. Ele começar a gritar falando porque ele ou Insanity matou o irmão deles. Ele começar a falar que não vai ajudar e Insanity de saco cheio falar se ele não ajudar ele vai destruir a sua alma inteira. O Last com medo de destruir em sua alma, ele ficou em silêncio até chegar na sala de julgamento e quando chegar a Frisk ver os três e começar a rir e falar que vai trazer mais três Sam pra morrer pra ela e ela falar de um jeito orgulhoso o Insanity rangendo os dentes pular em cima da Frisk e corta ela no meio. O Last percebeu ali que eles não eram seu futuro e sim outros universo. Ele pensar em fugir, mas ele olhar pro olhar de desespero do Dust e ver que ele já dever ter feito tudo que estava em seu alcance. Então ele mesmo não gostando das atitudes sus do Insanity e decide ajudá-los na lutar. Então os três gritam: você terá um tempo antigo igual do Murder Time Trio. Então eles vão começar a lutar e Last quebrar os botões da Frisk com a ajuda do Gaster, ela não conseguindo fazer nada além de desviar dos ataques dos três, que ela perceber que ela poder reconstruir o botão depois de muito tempo pegando os pedaços do botão de atacar ou matar Last primeiro, e magia de não poder fazer nada além de desviar seria desfeita. Então ele começar a lutar com tudo os três, matar ela várias e várias vezes, fazendo que ela tenha morrido mais vezes contra eles do que contra Murder Time Trio. A lutar ficar muito intensa e mais o Insanity atacar tanto o Frisk
que ela quando consertar o botão de atacar, ela matar o Insanity e o Last tentar quebrar o botão de atacar renovo. Mas ele é morto no processo, mas graças à sua determinação de querer matar a Frisk ele conseguiu deixar o botão destruído mesmo morto e Dust achando que ia falhar de novo. Ele pensar em tudo que sacrificou para chegar ali. Ele se encher de determinação e ativa a forma Dust e conseguiu manter a Frisk várias vezes, mas ela consegue reconstruir o botão e quando ele achava que ia morrer ele não morre com o atacar da Frisk porque quando ela atacou apareceu não deu efeito o atacar e ele ver o Gast que estava com o Last ele tinha entrado dentro do Dust quando o Last estava morrendo para tentar continuar tentando e falar que ele não estava sozinho e junto a ele estava o Last e Insanity vivis em forma astral apenas pelas suas determinações e juntos eles fariam um inferno na vida da Frisk. A lutar foi muito difícil para Frisk causar que era Dust sendo ajudador pelo Gaster, o Insanity e Last e os três conseguiram destruir o botão de reset e vencer em um humano e Dust agradecer muito por terem o livrado de Frisk, mas ele sabendo que ele resetar a Frisk voltaria, ele falou que ele ia abandonar o Ítalo de Dust e viram uma pessoa melhor e tentar se redimir e Insanity e Last conseguiram reviver com o reset que o Insat mas ele reservou dentro de sua alma que fez que apenas o Last e Gaster voltasse para sua alma resetar. Infelizmente o Last acabou morrendo, mas pelo menos o seu mundo estava salvo, ele poderia descansar no lugar melhor. Obrigada gente por ver essa recriação, tomara que vocês tenham gostado e para mais recriação assim como esse vocês têm que dar like de se inscrever-se no canal e compartilhar mais então tal recriadores.